quero falar um pouco hoje sobre a reflexão que eu estava fazendo em relação a permissões. Permissões e liberdade na fase da adolescência com os filhos. Muitos pais têm muitas dúvidas em relação a o que eles podem fazer para abrir mão de alguns conceitos ou alguns pensamentos e crenças, para que eles comecem a deixar os filhos terem um pouco mais de senso de responsabilidade. Então a gente está falando ali, né, naquela fase dos 16, 15, 16, 17 anos, onde os pais naturalmente precisam começar a abrir mão daquele controle todo que eles têm, porque é uma fase importante para começar a deixar o adolescente a fazer aquelas escolhas mais importantes e colher as suas próprias consequências. Então, a grande resposta é que não existe uma chave, um segredo e uma dica para fazer esse processo, porque é um processo, e é um processo que ele vai precisar de muita conversa em relação a entender de fato o que o adolescente sente, o que ele sente que ele precisa para poder sentir que ele tá realmente com a vida dele nas mãos em relação às suas escolhas, ciente de consequências, e que minimamente os pais consigam sentir ali que existe senso de responsabilidade, e isso começa a ser percebido através dos combinados. Combinados muito bem estruturados, né? Uma vez que o adolescente cumpre com os combinados que são feitos, a gente começa a conseguir entender que é hora, né? Pode ser a hora, pode ser um sinal e um indício de que é possível abrir mais o leque. E o mais importante é perceber que esse abrir o leque não significa que não vão acontecer as escolhas ruins muitas vezes. E que isso precisa ser feito dentro de uma redoma de segurança. A gente tá falando de coisas que não são arriscadas demais, que não são perigosas demais. Estamos falando de coisas dentro de um universo seguro, ainda assim. Lembrando que o adolescente ainda tem, né, o cérebro em desenvolvimento, que o cérebro termina de se desenvolver por volta dos 25, 30 anos, segundo os estudos. Então, ainda significa que não tem ali total discernimento de escolhas lógicas, mas isso não significa que não é necessário fazer esse treino, não é necessário fazer uma transição. Pelo contrário, é muito importante. E é muito importante os adultos em volta para nesse momento específico conseguirem participar desse processo, ajudando a conduzir o adolescente em relação a tudo bem as falhas, né? No acolher em sentido quando as falhas acontecerem e também retomarem combinados que são importantes, ou seja, não perderem a autoridade de de pais. Porque uma coisa muito importante é que os pais, lembrando que os pais que estão centrados, que estão ali muito bem embasados na sua postura, na sua conduta, muito certos do que eles estão fazendo, tem coisas que eles não vão permitir, de acordo com crenças e valores e cultura, né, sociedade em volta, e tem coisas que eles vão abrir mais mão daquele controle total. E tá tudo certo. A grande questão é que tem coisas que não funcionam para determinada localidade ou para determinada família, e tem coisas que para outra família e para outra localidade acabam funcionando melhor. O que não dá para prever, o que não é possível de se trazer uma resposta clara, é que sim, os pais muitas vezes vão proibir coisas, não vão admitir coisas até uma certa idade que vão deixar o adolescente furioso, vão deixar o adolescente muito bravo. E tem coisas que eles vão permitir que talvez quando esse adolescente cresça, ele pense assim, uau, meus pais deixavam eu fazer aquilo, que loucura. Então, não tem essa receita de bolo, mas é muito do o que você faz enquanto pai e mãe, bem centrado, bem convicto. Por isso que é importante ter esse diálogo, porque às vezes as coisas, dependendo da época, as situações, as crenças, elas mudam. Às vezes na cultura ela é diferente. Então, é interessante abrir um espaço para conversar, porque, por exemplo, a gente via antigamente, por exemplo, uma questão dos furos, né, dos piercings, né, etc.
o quanto antigamente, né, logo no começo, foi extremamente mal visto, foi extremamente complexo, porque, né, para empregos, para um monte de coisa que hoje não fazem sentido. Sim, ainda é um furo no corpo, sim, ainda tem que se pensar em relação a um monte de coisa, fica uma marca, talvez, né, dentro da crença e cultura, os pais não queiram que os filhos façam, por conta de tudo isso, vai fazer só depois quando você tiver uma certa idade, e tá tudo certo. Mas a questão é, antigamente realmente tinha-se um problema sério com isso, porque você podia não ser aceito, você era, tinha uma estigma, tinha ali um preconceito muito importante, que hoje talvez não tenha mais, tenha ido por água abaixo. Hoje em dia você não perde uma vaga de emprego porque você tem o piercing, hoje em dia você não deixa de fazer coisas ou frequentar lugares, as pessoas não olham mais estranho, virou uma coisa mais comum. Então são essas coisas que a gente tem que começar a ponderar e ter conversas com os filhos e entender as coisas para entender o que dá para abrir um pouco mão, o que dá para ser negociável, dentro daquela conduta que não dá para ser negociável. Então, postura, é importante conhecer o filho, é importante conhecer bem as suas crenças, se questionar. Eu acho que é uma fase muito bacana e legal para que os pais também tenham a oportunidade de refletir sobre muitas coisas da vida, sobre as coisas que eles pensam, gerar boas conversas, gerar ali bons momentos em família para se pensar acerca de uma série de coisas.